documentário foi feito para mostrar a história da nossa escola e também apresentar a origem do nome dela. Quem foi vereador Francisco Pereira Lima? Por que esse nome? Com base nessas perguntas, tivemos a ideia de fazer entrevistas para representar e responder nossas dúvidas sobre a nossa escola. Então fique agora com a entrevista que nós fizemos com o professor Hernandes, que foi amigo do Francisco Pereira Lima. Para além do cargo público e da política, quais eram os valores que o Francisco carregava no dia a dia? Que assim o senhor, como um amigo, né, Sim. sente que ele deixou para o município, para o povo do Mucajaí? Eu o conhecia como alemão, né? Raramente eu o chamava de Francisco. Então, assim, o que eu posso dizer é que era uma pessoa muito amiga, extrovertida. A gente teve um contato artístico por mais de 5 anos, através da música, né? Quando eu ingressei meus 17 anos na música, ele já fazia parte desse cenário, né? Eu o via assim, um jovem, mas um jovem idealista, um artista, uma pessoa extrovertida, uma pessoa que se comunicava bem com as outras pessoas. Tanto é que foi isso que acabou fazendo com que ele também ingressasse na política, essa desenvoltura, essa facilidade que ele tinha de se comunicar. Acho assim mesmo, fora do público, na parte mais íntima, entre amizades, assim como tem alguma história, alguma lembrança curiosa que ele deixou? Eu frequentava a casa dos pais dele, né? O pai dele era comerciante, a mãe dele era benzedeira, então isso sempre me atraía, né? Essa questão da cultura popular estar presente na casa dele. Então eu via ele assim como uma pessoa popular mesmo, uma pessoa de cultura popular, de saberes populares, assim, e não tinha vergonha disso não, era muito natural para ele ser dessa forma, né? Então a gente tinha conversas sempre alegres, sempre envolvendo música, violão, né? Roda de conversa, mas ele assim sempre muito extrovertido. Muito bom. E sobre os projetos que ele imaginava quando ele já estava ingressando na política, qual era assim, o maior sonho dele, um projeto grande que ele queria para o Mucajaí, que ele queria que acontecesse de verdade na população? Olha, eu tô pensando aqui em questão de tempo, né? Tô sem noção assim de espaço-tempo, mas eu acredito que ele, assim como na época Antonieta, Ayrton Cascavel, a gente convivia, né, com essas pessoas, então a gente era, de certa forma, jovens visionários, né? Tanto é que o Ayrton foi eleito na época prefeito de Mucajaí, ele também foi eleito vereador, né? Então essa questão de querer um Mucajaí melhor, né? De estrutura, de cidade, como ele era uma pessoa da cultura, então queria que a identidade do nosso município, né, ela fosse reconhecida, valorizada, que as pessoas locais daqui, os fazedores de cultura também tivessem os seus espaços, né? E assim, num momento bem efervescente, porque épocas de garimpo, a nossa juventude também fazia com que o momento também fosse mais alegre, mais divertido, né? Então eu o via como uma pessoa visionária, né? E como visionário queria o melhor para Mucajaí, o melhor para as pessoas, né? Qualidade de vida, né? A biblioteca da escola, a área de alimentação. É uma escola que tem uma estrutura muito legal e homenageia uma pessoa que infelizmente morreu muito nova, né? Mas a escola é isso,
deixar na juventude esperança, sonho, né, de um futuro melhor, de uma perspectiva de vida melhor. Eu acho que a escolha do nome foi bem legal. Agora que já sabemos um pouco sobre Francisco Pereira Lima, vamos ouvir o que a professora Nilzete tem a dizer a respeito da escola. Ao longo desses anos, qual foi a maior transformação que a senhora testemunhou na vida dos jovens que passaram pelos corredores da escola? Então, a escola ela teve várias transformações, né, nesses 30 anos. Mas, assim, uma das transformações que a gente viu e vê até hoje, né, que muitos dos jovens que já estudaram lá, hoje a gente, assim, é gratificante a gente ver que tem jovens que foram nossos alunos, que hoje é advogado, que hoje são policiais, né, que tem uns até que estão estudando medicina, que foram nossos alunos. Também outras transformações que teve na escola, na estrutura física. A nossa escola hoje é toda climatizada, antes não era no ventilador, né, a sala era muito quente. E também o nosso conselho, que hoje nós temos o conselho escolar, nós temos o Grêmio Estudantil, nós temos a PM, né? Nós temos a sala multifuncional, que é onde atende as crianças, os alunos PCD, é o atendimento educacional especializado, o AEE, no qual eu trabalho já há 16 anos, vai fazer agora esse ano. Foi eu que montei a sala em 2010. E aí veio também o nosso IDEB, né, em 2011, que nós tivemos o 6.6. E assim, para a gente é muito gratificante ver essa evolução toda, né? Eu, assim, como professora daquela escola, a Escola Pereira Lima, eu tenho, assim, um amor muito grande por aquela escola. Por quê? Porque foi a primeira escola que eu dei aula. Eu iniciei minha carreira lá, já fui vice-diretora de lá e vou encerrar, porque o ano que vem eu pretendo me aposentar, né? E vou encerrar minha carreira lá no Pereira Lima. Então é isso. Aquela escola, para mim, é uma escola abençoada, que eu amo de paixão e vejo, assim, o crescimento dela a cada dia, né? A evolução que tem. Para a gente isso é muito gratificante, como profissional daquela escola. E com base nas entrevistas, podemos afirmar que Francisco Pereira Lima foi um homem de valores inegociáveis e que ele sabia que a educação é a chave para a porta da vida. Mas nem sempre foi paz na nossa escola. Infelizmente, em 30 de abril de 2024, aconteceu um ataque vandalista, em que alunos da própria escola colocaram fogo. Vamos ouvir agora o que a professora Nilzete falou na entrevista sobre esse ataque vandalista. E quando a senhora viu aquilo, o que a senhora sentiu assim? Eu me senti, assim, uma tristeza enorme, porque, assim, a escola Pereira Lima foi uma escola sempre muito calma, de muita paz. E quando a gente vê que um próprio aluno da escola faz um tipo daquilo, destrói, porque você está destruindo um patrimônio que você também é seu, porque é um patrimônio seu. Vocês que estudam lá na escola, nós que trabalhamos lá, é nosso patrimônio. São os nossos impostos que nós pagamos, vocês que não pagam, mas os pais de vocês que pagam. É o que sustenta uma instituição. Então, e a gente vê que um aluno da própria escola faz um vandalismo desse. Então, para a gente, isso é uma tristeza enorme, a gente se sente impotente diante. Em resumo, é muito triste mesmo ver algo que é entregue de coração, feito com carinho pra gente, ser destruído assim. Mas como uma fênix de Roraima, a nossa escola se levantou, recuperou as salas, recuperou o que foi perdido com o apoio da comunidade, a junção das nossas pessoas e da gente que está dentro do coração da nossa cidade, dentro do coração da nossa escola, dentro do Pereira Lima. Porque uma escola, ela não é feita só de tijolos não, e paredes. Ela é feita de gente que ensina, gente que aprende, gente que está todos os dias querendo mais.
Em 15 de abril de 96, um marco na história se fez brilhar. Com decreto 1208, a vez de Mucaja e sua escola saudar. Vereador Francisco, patrono eleito, vive em cada lição e no nosso peito. Salve a escola, nosso eterno lar, onde o saber nos ensina a voar. Francisco Pereira Lima, com devoção, és a luz que guia a nossa geração. Na rua Pará, bem no coração, tua estrutura hoje se renova. Bebedouros novos, pátio e união. A cada dia uma vitória nova. Entre o centro e o bairro dos estados, crescemos fortes, sempre preparados. Alunos, destaques, cultura e lazer, quadrilha e esporte a nos integrar. Pela educação vamos combater, para Roraima sempre orgulhar. Educar com ética, amor e valor, lutando por um futuro de esplendor. Salve a escola, nosso eterno lar, onde o saber nos ensina a voar. Francisco Pereira Lima, com devoção, és a luz que guia a nossa geração.